Mas esteja com todos os meus queridos, como vocês estão? Para hoje nós iremos neutralizar ataques espirituais contra as crianças, né? As crianças, porque elas são mais vulneráveis, porque muitas delas não conseguem orar sozinhas, não conseguem interceder, repreender o mal ou conseguir até mesmo identificar um ataque espirituais. Então hoje esse vídeo, em nome de Yahshua Mashiach, nós vamos direcionar a consagração, né? Abençoar as crianças, né? Neutralizando todo o ataque espiritual contra a vida das crianças, né? Contra a vida dos seus filhos, seus sobrinhos, de crianças que você cuida, às vezes você é professor, não sei, né? Ainda assim, para você tentar identificar os ataques contra as crianças, né? Que de repente elas vão mudar de humor da hora para outra. Ela vai se tornar uma pessoa sensível, chorando sem... Você tem que olhar primeiro as causas naturais, né? Depois que você olhar as causas naturais, se a criança não está sentindo alguma dor, se ela não está com febre, com fome, com sede ou com xixi, às vezes é criancinha recém-nascida, que estão sujas, né? Você tem que olhar as causas todas, para depois você ir para a parte espiritual. Quando a criança chora inconsolavelmente por qualquer coisinha magoa a criança, fala que tá tonta, sentindo tontura, reclama de tonturas, tem crianças que conseguem identificar, que estão conseguindo ver vultos, né? Já vi relatos de crianças falando, estou vendo um vulto, tá no quarto, vê vulto no quarto, acorda de madrugada chorando com medo. Isso são ataques espirituais. E nós devemos entrar em ação imediatamente como pais, avós, protetores, amigos, né, vizinhos, ou até mesmo aquelas pessoas que crêem no Criador, para neutralizar esses ataques contra as crianças, né? Então, bora lá para mais um vídeo no nome de Yahshua. Pai, ministre nos nossos corações essa palavra através de Yahshua Mashiach, neutralizando toda a manifestação contrária, aquilo que não provém de ti, que seja agora neutralizado, seja agora cancelado, bloqueado. Por um caminho veio, por 7 volta, completamente destruído, cancelado, anulado. Se contra ti projetar o mal e armar cilada, certamente não obterão êxito. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingido. Vamos iniciar com o Salmo 91, já quebrando toda a legalidade maligna contra as vidas das crianças, né? E depois nós iremos meditar alguns versículos bíblicos, né? Abençoando a vida das crianças, fazendo a meditação na palavra e deixando que o Ruach Kadosh do nosso Criador ministre nos nossos corações da melhor maneira, né? Sobre a sombra do Altíssimo Criador Yah. Yud-Re, Vav-Re é o nosso Criador. E o Filho Yahshua Mashiach. E só há salvação através de Yahshua Mashiach. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Criador Eterno, Ele é meu Criador Eterno e meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Criador Eterno, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Por quê? Porque a seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisará o leão e a cobra, calçarás os pés, o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Que a graça divina, a luz divina te alcance e te abrace nesse momento, que você receba um abraço, bem aconchegado de Yahshua Mashiach, assim conforme Yahweh criou os céus e terra pela palavra, ele diz, haja luz, que haja luz na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Que venha resplandecer a glória do Altíssimo Soberano, Todo-Poderoso, eu sou o Yud-Re, Vav-Re, na pronúncia, Yah, e o Filho Salvador, Yahshua Mashiach. Só há salvação através de quem? Através de Yahshua. Nunca esqueça disso, Yahshua é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará.
Assim seja, queridos. Então, para hoje, para a glória do nome do nosso Criador, exaltação dele, nós estamos repreendendo e neutralizando o mal contra as nossas crianças do Brasil e do mundo, das nações, né? Então, que os pais, a partir deste momento, venham abrir a visão espiritual, que toda escama espiritual, tudo aquilo que tampa a visão espiritual para a atenção, que eles possam abrir neste momento, né, que venha romper todos os laços e sacudir deles das algemas para mostrar a verdade, né? De repente, seu filho está sendo prejudicado, seu filho está sendo maltratado e você não está conseguindo enxergar essa verdade, mas que o pai venha mostrar para você no nome de Yahshua Mashiach. Quero declarar sobre a sua vida que, através da abundância do Criador Eterno, que Ele venha abundar a sua casa de fartura, na torrente das tuas delícias lhe dar de beber, pois em ti, em Al, está a fonte da vida, e na sua luz nós vemos a luz. Então nós somos uma fonte inesgotável, porque nós recebemos o Ruach Kadosh do Criador. É uma fonte de abundância que está em nós, que jorra em nós, que entra em nós e não sai de nós e permanece em nós, enquanto nós estivermos com a presença do Todo Soberano. Porque Ele diz na sua palavra que tudo que é dele é nosso. Assim seja? Então, nesse momento, eu estou dando uma legalidade no mundo espiritual que seja quebrado todo o arco, embaraço, pedra de tropeço contra as vidas das crianças, contra os inocentes. E que despedace todas as lanças, as setas, os dardos e as flechas inflamadas. Que a partir desse momento no mundo espiritual, eu peço através de Yahshua Mashiach que venha guardar você, o seu filho, a sua filha, seus filhos, a sua casa, a sua família, dos laços e das armadilhas dos ímpios. Que os ímpios caiam nas suas próprias armadilhas, nos seus próprios laços, enquanto eu e você, a nossa casa, escapa ilesa. Assim seja? Assim seja. Bora lá, vamos lá. No livro de Mateus 19, versículo 14, diz assim, e Yahshua diz assim: deixe virem a mim as crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. As crianças, por quê? Crianças são inocentes, né? Tem uma pureza, que nós todos que começamos a fé, somos reconhecidos como criança, porque nós não temos entendimento até conseguir o Ruach Kadosh do Criador de tudo. E mesmo quando nós recebemos o Ruach Kadosh do Criador, é revelado a mim e a você aquilo que é da permissão dele. O Pai revela a quem ele quer. Desconsidera os sons, os barulhos, porque é só começar a gravar, queridos, começa a tocar música, sabe? São manifestações que acontecem. É normal, o cachorro começa a latir, o vizinho começa a manifestar, brigar. É uma situação assim, é constrangedora. Por isso que eu tenho é uma luta diária. Eu consegui cumprir o propósito, mas Yahshua Mashiach está no controle de todas as coisas. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Yahshua diz: deixe vir as minhas crianças e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Yahshua estava dizendo, repreendendo seus discípulos, seus apóstolos, porque as crianças queriam abraçá-lo, queriam estar com ele, ser tocada por eles. E os discípulos achavam que as crianças chegar até ele, aproximar dele, ia incomodar. Pelo contrário, Yahshua Mashiach sentia bem na presença das crianças. Ao contrário, eu e você, não é bem melhor você estar próximo a crianças do que pessoas adultas, que são pessoas que já têm malícias, que têm malignidade, que têm malícias no coração, malícia no olhar, malícia no falar, malícia no estar na sua presença. Tem uma certa malícia ou um desconforto por você carregar a presença do Criador. Essas pessoas, elas têm desconforto de estar junto de você. Ao contrário, até as crianças, já observou aquelas pessoas que servem outras crenças? Até as crianças delas. As crianças sentem bem por estar próximo da gente, sentem paz, querem estar próximo da gente. Assim como aquelas crianças que queriam aproximar-se de Yahshua Mashiach. E os apóstolos, os discípulos estavam repreendendo, pedindo elas de chegar até ele. Aí Yahshua foi e repreendeu: não deixa vir a mim as crianças, porque delas são o reino do céu. E se nós não tivermos um coração semelhante às crianças, capaz de perdoar, liberar perdão, nós não alcançaremos nem reinaremos. Entenda? Então, se você já teve essa experiência de estar em ambientes onde o ambiente é muito pesado, mas ali tinha criança, e as crianças querem estar junto de você, quer conversar, quer estar sentado próximo a você, quer ficar te olhando, te observando, mas não é, porque a luz, a grandeza do Criador que está em nós, conecta-se com a pureza do coração delas, porque apesar delas estarem em ambientes pesados, ambientes que desonram o Criador, que blasfêmia, que são de promiscuidade, ainda assim existe uma pureza nos seus corações. Mas na palavra do Criador em Provérbio diz que as crianças, elas já são conhecidas desde o seu nascimento, né?
já se sabe se ela vai seguir o caminho bem ou se vai seguir o caminho do mal, né? Então, continuando, Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os seus objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. Tem umas outras versões que falam assim: ensina o seu filho o caminho que deve seguir. Quando já for velho, não desviará nem para a direita nem para a esquerda. Entenda? Então, o que essa passagem quer nos refletir, fazermos meditar? Que quando nós ensinamos as crianças, mostramos elas o caminho que é certo, né, a direção que ela deve seguir, ela não vai se desviar, por mais que elas estejam em ambientes que ali tenha coisas erradas. Mas se você implantar, enraizar dentro das suas crianças valores, princípios, mostrar o que é certo, o que é errado, certamente aquilo que você vive com sua própria experiência de vida, com seu próprio exemplo. Eu acho que o maior ensinamento para nossos filhos, para os sobrinhos, para os conhecidos, para aqueles que nos observam, é o exemplo, o nosso exemplo, né? Sermos exemplo, mostrando a nossa dignidade, mostrando a nossa integridade, mostrando os nossos princípios, os nossos valores, a nossa reverência, o nosso temor pelo Criador. Porque aqueles que nos vejam, nós somos exemplos, né? Nós somos exemplos, nós estamos liderando alguém ou algo, não é isso? Então, eu quero mostrar para você, quando você pratica o bem e dentro da sua casa, você seja sendo o maior líder dentro da sua própria casa, com valores, princípios, mostrando o que é certo e o que é errado, certamente os seus filhos irão crescer com esses princípios, os mesmos princípios que vê você, seu esposo, sua esposa, aplicando dentro da sua casa. Se é um ambiente de amor, se é um ambiente de compaixão, se é um ambiente de generosidade, de instrução, de caridade, de generosidade, de temor ao Criador, de oração, né? Se sua casa demonstra um altar, né, ao Criador, se você levanta um altar ao Criador em oração, no seu coração, o altar que nós temos que levantar em adoração no nosso coração. Não é levantar altares de Baal para demônios, para espíritos imundos. Não, o único que deve ser adorado é o nosso Criador. Nós temos que levantar altar no nosso coração em adoração ao nosso Criador, com cânticos, com louvores, com ação de graça, com obediência, com temor, né, com reverência, com justiça, com retidão, com aquilo que vai agregar, com aquilo que vai fazer com que venha jorrar em nós a presença do Mashiach. E quando essa presença venha jorrar em nós, que é uma fonte inesgotável do seu Ruach Kadosh, isso vai transbordar na vida daqueles que nos cercam, daqueles que nos observam. Essa integridade, essa retidão, essa justiça, esses valores, esses princípios, essa fé, vai impactar em vidas e assim sendo, impactar dentro da sua própria casa, que é o seu primeiro ministério, que é a sua própria família, né? Que é o seu primeiro ministério. Antes de você fazer para outras pessoas, querer ajudar outras pessoas, você tem que ajudar a si próprio, a sua casa, né? Então, um bom começo que nós devemos ter fazendo com que os nossos valores, a nossa integridade, a nossa fé, o nosso temor ao Criador venha a explanar dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio trabalho, dentro do nosso próprio lar, para que venha alcançar, impactar em outras vidas além da nossa casa. Mas primeiro, a primícia é dentro da nossa casa, tá? Isaías 54:3 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Criador, e grande será a paz de suas crianças. Ou seja, quando você ensina a criança, instrui o caminho do Criador, instrui a verdade, a sã doutrina, mostra a verdade dos nomes santos e santificados do Pai e do Filho. Quando você mostra, ensina o caminho que eles devem seguir, o temor não é exigir ou obrigar, até porque o Criador, ele não obriga ninguém a nada, eles são educadíssimos. Nós somos livres para escolher servir e seguir. Se nós rejeitamos, nós estamos rejeitando a bênção, nós estamos rejeitando a paz. E todas as vezes que nós aceitamos Yahshua Mashiach, ensinamos para os nossos filhos o certo e o errado, o que é certo e o que é errado, ensinamos eles a crescer com temor e obediência ao Criador, futuramente a nossa casa, a casa deles futuramente será uma casa de paz, né? O território deles serão de paz, serão de abundância, serão de prosperidade, serão de ação de graças. Por quê? Porque eles servem e seguem ao Altíssimo Soberano, o único Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que o dono do ouro e da prata, que hoje você pode estar pobre, amanhã você pode estar bilionário, riquíssimo. Então tudo compete a ele, conforme a nossa obediência, conforme o nosso
a nossa capacidade de perdoar, de liberar perdão e principalmente de obedecer e ter temor a Ele, entenda? Então todos os nossos filhos, das nossas crianças, querida, é muito mais fácil você ensinar uma criança do que você ensinar um adulto. Por que que acontece muito dessas questões de ideologias que hoje nós estamos vendo dessa agenda aí? Que é mais fácil eles atuar. Hoje as escolas, infelizmente, são para criar militantes, né? Criar militantes. E eles utilizam muito de quê? As crianças, porque são inocentes, puras. Aí joga ali, põe que o professor militante, joga vomita aquelas porcarias todas ali nas frente. As crianças têm o professor como algo bom, como algo importante, porque estudou para isso, acha que é algo certo e acaba aprendendo aquelas porcarias todas, trazendo para a vida e se destruindo. Agora, se você é um pai, uma mãe que ensina o seu filho o caminho certo, o caminho da justiça, o caminho do temor do Criador, que direciona ele o caminho que ele deve servir, ele pode estar em ambientes pelos quais ele sim irá continuar prevalecendo, seus valores não serão destruídos, o caminho que foi ensinado não apartará-se dele. Porque ele viveu isso na casa como um exemplo de ver os pais tendo temor pelo Criador, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, fazendo o partir do pão, que é a Santa Ceia, né? Adorando, falando, pregando, compartilhando o nome do Pai, do Filho, apesar das adversidades, das privações, mas o filho está crescendo. Por isso que você, pai e mãe, deve ensinar os seus filhos a orar, ao levantar, a fazer as refeições, ao dormir, porque aí você está brindando suas crianças de um pesadelo, de um sonho, de um ataque espiritual, né? Por isso nós temos que ensinar, vai comer qualquer coisa, não come de desconhecido, não pega de desconhecido, mas se for alguém que te dá, que é conhecido, ainda assim consagra ao Altíssimo, aquela comida, aquele doce, aquele presente, consagra, tem que ensinar. Porque tudo que nós apresentamos para o Criador quebra a malignidade, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma comida, você vai comprar uma refeição. Você não conhece a procedência de onde foi feito, como foi feito, o que eles levantam, o que eles adoram, o que eles creem. Então, tudo que você compra, seja um arroz, um feijão, uma carne, seja uma fruta, uma verdura, seja uma roupa, um sofá, seja um guarda-roupa, seja uma casa, você tem que consagrar. Você não sabe a procedência daquelas pessoas, né? Você não sabe a procedência, imagina, eu vou comprar uma casa de uma pessoa que tem o temor do Criador. Querido, isso aí já é uma riqueza, né? Aquelas pessoas ali, que certamente aquela casa já adorava o Criador, buscava pela presença dele. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva. Agora você compra uma casa desconhecida ou vai morar numa casa que não sabia quem eram os antigos moradores e você não sabia o que as pessoas fazem. Então, antes de você entrar dentro de uma casa, você tem que consagrar, você tem que abençoar, você tem que fazer consagrações antes de adentrar a casa. Fazer uma limpeza, né? Consagrar, entregar, apresentar para o Criador, né? Porque você não sabe a procedência, assim somos nós. Comprou uma roupa para essa criança, consagre, lave, consagre, apresenta ao Criador através de Yahshua Mashiach. Quando nós abençoamos, tudo que a gente abençoa é abençoado, o mal é quebrado, entenda? Então, os nossos filhos, eles devem sim ser ensinados pelo Criador, né? As nossas crianças, nós temos que investir nas crianças, ensinando, mostrando a verdade. Nós estamos na última hora, na última era, né? E é muito fácil de se perder uma criança, né? São tantas coisas ruins que acontecem, tantas crianças estão desaparecendo, nós sabemos no final, qual que é a finalidade disso, né? Nós entendemos espiritualmente falando. Então vigia seus filhos, não deixe com qualquer pessoa, não deixe com desconhecido, não deixa na rua, não deixa com pessoas que você não conheça, né? É isso, é vigilância, é alguns cuidados, vigiar para que você não venha chorar depois, para que você não venha arrepender depois, entenda? O mundo já é do maligno, a malignidade está demais, tantas crianças desaparecendo. Nós temos que orar pelas crianças do Brasil, orar pelos pais para que eles venham abrir a visão e não deixar os seus filhos a mercê de desconhecidos, não deixar os seus filhos sozinhos, não deixar os seus filhos sem vigilância, sem atenção. Não, vigiai, porque o mundo é do maligno, né? E o espírito do maligno já opera na terra. Então, quando nós consagramos, quando nós, antes de sair de casa, Pai, vai à frente, neutraliza todo o mal. Voltou, Pai, entra a sua presença conosco, que todo peso, todo mal, onde nós adentramos, lugares, ambientes, que seja quebrado. Levou seu filho para a escola, consagre, ora.
voltou da escola, consagre, ore, faça oração por ele, saiu na rua, ore. São coisinhas simples e que vai surtir um efeito extraordinário na sua vida, tá bom? Continuando. Efésios 6, 1, 3. Filhos, obedeça seus pais no Criador, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Ou seja, esse é um dos primeiros mandamentos, honrar pai e mãe, né? Nós temos que dizer, meu pai não compensa, meu pai me abandonou, meu pai... Querido, independente da escolha do seu pai, tenha um amor por ele, ore por ele, que isso já é uma forma de demonstrar amor, né? Já é uma forma de gratidão pela vida, pelo Criador ter separado ele como pai biológico seu aqui na Terra. Abençoe. As escolhas dele, o que ele tem praticado, as escolhas que ele tem feito, é ele o Criador, não é escolha sua, entenda? Então, o que você tem que fazer? Orar pelos seus pais, né? Abençoá-los, independente se ele gosta ou não, ou o que fez com que ele fizesse coisas ruins a você. Honre ele com oração, pedindo ao Criador que os abençoe. Isso é o mais importante. Agora nós vamos meditar em Isaías 38, 19. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje eu estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos filhos. Os nossos pais que têm temor ao Criador, eles certamente vão falar conosco, dando exemplos, né? Dando exemplos da sua experiência com o Criador, assim conforme eu falo com meu filho, né? Assim, você também deverá falar com seus filhos, né? Olha, os exemplos, quão grande é o Criador, quão maravilhoso ele é para conosco, não é isso? Então, o que eu falo com vocês? Nós louvamos o nosso Pai Celestial, que é o do Rei, vai Rei e Al na pronúncia. Nós devemos pedir a eles que venha, assim, adorar ele pela sua benignidade, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua justiça para com as nossas vidas. Você acha que se o Criador não fosse um pai maravilhoso, um pai perdoador, um pai benevolente, eu estaria aqui? Não estaria. Você estaria aí? Não estaria. Ele perdoou-nos, ele nos deu uma chance de salvação através de Yahshua Mashiach. Então, isso já é motivo de nós honrá-lo, obedecer, ter temor a ele, louvar, compartilhar o seu nome, divulgar o seu nome, né? E, enfim, então você conta, pai, você é exemplo para os seus filhos. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Entenda uma coisa. O que seu filho vê você praticando, ele vai seguir os seus exemplos. Se ele estiver roubando, se ele estiver matando, se ele estiver destruindo, se ele estiver sonegando, se ele estiver na corrupção, ele vai crescer nesse caminho. Agora, se ele estiver tendo temor ao Criador, honrando o Criador, desviando do mal, pagando o preço, mesmo que você venha sofrer na própria pele, para ser justo, para fazer o que é justo, você pode ter certeza, com esses exemplos, seu filho vai crescer com esses princípios, com esses valores. Então, seja exemplo positivo para os seus filhos. Seja exemplo positivo para com eles, para que eles também sejam exemplo para os filhos deles futuramente, né? Provérbios 17, 6 diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos, né? Então, quando nós ensinamos nossos filhos o caminho que eles devem seguir, certamente, quando nós já formos idosos, será orgulho, né? De ver os netos, de ver os filhos dos filhos, enfim. Porque os filhos são coroa para os idosos, né? Coroa para os pais, né? Por ter tido os filhos, educado da melhor forma, ensinado o que é certo, o que é reto. Nós estamos vivendo, querida, a última era. Nós temos que estar com a vigilância total sobre as crianças. Esse ano especificamente, né? As crianças, elas são presas vulneráveis pelo sistema, são presas vulneráveis pelo maligno. O maligno está de olho por causa das suas inocências, né? Fora que existem muitas pessoas que são de má índole, que roubam crianças para vender órgãos, para fazer um monte de porcaria, né? Fora o sacrifício que a gente sabe que existe por causa de poder, de status, de riqueza, que são feitos com inocentes, né? Rouba inocentes. Então, se acontecer novamente, você está preparado? Você está preparado para ficar 3, 4 meses onde você mora? É suficiente para você se alimentar?
alimentar seus filhos, ensinar os seus filhos, educar os seus filhos? Eu acho que nós devemos chegou numa época que nós devemos analisar sobre essas possibilidades, né? Onde que é o melhor local para eu estar, para eu viver, né? Fugir dos grandes centros, ter uma vida mais tranquila. Eu acho que este é o caminho, né? Ter uma vida mais tranquila, sem agitação, sem né? Porque nós estamos na era do fim, né? E certamente aqueles que estão esperando pela volta de Yahshua, sabemos que é iminente, ele não tardará, e pedir ao Criador, a ele: Pai, eu estou no lugar certo? É aqui que tu queres que eu continue? É aqui que tu queres que eu prevaleça? Até quanto tempo eu deveria ficar nessa cidade, ficar nesse estado, ficar nesse país, né? Chegou a época de nós nos questionarmos: onde eu devo ir? Para onde eu devo ir? Quais os cuidados que eu devo ter a partir desse momento? Eu tenho certeza que ele vai te responder. Então, você que é pai e mãe, chegou a hora, né, de você olhar para dentro de você, não somente para você, mas olhar para os seus pequenos, né? Será que onde eu estou, será que eu estou dando uma dignidade correta para os meus filhos? Será que os meus filhos eles estão tendo uma qualidade de vida? Será que é isso mesmo que eu quero para meu filho? Que ele mora nesse lugar, que ele mora nessa cidade, que ele mora neste bairro, nessa casa, nessa vida? É isso mesmo que eu quero, né? Então acho que chegou a hora de nós refletirmos, de nós olharmos as necessidades dos nossos filhos, né? Que nesse momento é o que vai importar nas nossas vidas, né? Que vai fazer a diferença, porque o tempo ele passa muito rápido, né? E passou, a oportunidade é como um cavalo arraiado. Pegou, não pegou, pegaste, né? Igual nós tivemos em 2019 a 2020, aquela pão, né? Pegou todo mundo desprevenidos, mas agora a gente já sabe que vai ter uma nova. Então, eu acho que já chegou o momento de nós começarmos a analisar e tomar estratégias que não venham nos deixar presa às circunstâncias, presa ao sistema, presa a situações que venham nos prender novamente, né? Entenda? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, se você tem medo de arriscar, talvez seja um momento de você orar ao Criador e pedir Ele que venha te dar, se assim for da permissão dele, coragem de sair da mesmice, de sair do comodismo, né? Que muitas vezes a gente fica 5 anos, 6 anos acomodado num lugar, acomodado numa situação, mesmo não gostando daquela situação, e fica acomodado e não faz nada para mudar, né? Então chegou o momento de nós sair do comodismo, né? E isso inclui a liberdade, isso inclui a qualidade de vida nossa, não somente nós, mas dos nossos filhos. Efésios 6,4 diz assim: pais, não irrite seus filhos, pois antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Criador. Muitos pais são imaturos, né? Fazem umas brincadeiras idiotas, denigre. Muitos pais não estão preparados para ser pai. A realidade é isso, né? Muitos teve a dádiva de receber um filho como filho, mas infelizmente não estão preparados para ser pai, seja pela imaturidade, seja pela falta de recursos financeiros, seja pelo preconceito, seja pelas adversidades, enfim. Isso eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para aquecer o seu coração na palavra do Criador. Que quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho que ele deve seguir, que é o caminho do Criador, que é o caminho certo, esse conselho ele vai ser válido para a vida toda dos nossos filhos. Ele vai gerar outros pais, futuros pais, com valores, princípios morais, com ética, com responsabilidade, com caráter, com integridade, que vai repercutir não somente na sua casa, na sua família, mas vidas afora. Vão exemplificar para outras pessoas, para outras famílias, para outras crianças, né? Porque até quando você ensina o seu filho o caminho do temor, sua filha, o caminho do Criador, o que é certo, o que é errado, essa filha, ela vai repercutir com um coleguinha de escola, vai repercutir com o vizinho, vai ensinar de alguma forma, o vizinho vai ver o seu filho, o coleguinha vai ver como é que ele age, como é que as suas atitudes, ele não vai querer aquilo errado, né? O exemplo muitas vezes ele arrasta, né, querido? O exemplo ele arrasta, né? Então, nós temos que ser exemplo, arrastar as pessoas do lixo, da imundície, do pecado, para que elas possam ser salvas, ser libertas, ter dignidade, ter integridade, serem pessoas de boa índole, de caráter, com integridade, para fazer a diferença nessa nossa nação enquanto estivermos aqui.
Provérbios 23, 13 a 14 diz assim: não evite a disciplina à criança. Se você não castigar com a vara, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara, e assim livrará da sepultura. Muitos pais evitam de disciplinar os seus filhos. A Bíblia recomenda que não afogaste a vara da disciplina nos seus filhos. Porque se você não educar agora, o mundo lá fora vai educar e o mundo não vai ter o amor que você tem com seus filhos. E muitas vezes, por você não ser, não é rígida que eu falo, disciplinar o seu filho na hora certa, naquele momento, naquela necessidade, pode custar a vida dele lá fora. Porque ele pode ir por caminhos, desviar por caminhos que não tem volta, entende? Que não tem volta. E lá fora, o mundo não vai ter piedade dele, o mundo não vai ter amor nem compaixão para com seu filho. Então, ensina ele o caminho certo, mostre ele, seja um exemplo, exemplificando na vida do seu filho o caminho que você segue, a integridade, seu caráter. Mostra a ele coisas e princípios de valores, né? Não é coisas que hoje o mundo está cheio de ideologias, né? O certo é errado, errado é certo, os valores da família estão se despedaçando, está em decadência, mas ainda assim você tem que ser conservador, tem que conservar esses valores que você aprendeu dos seus avós, seus pais, né? E repercutir na vida dos seus filhos, porque um adulto dificilmente você vai ensinar, ele vai aprender. Dificilmente ele vai aprender. Acontece, que às vezes o Ruach do Criador vem sobre ele e ele muda. Mas a criança é muito mais fácil de nós ensinarmos o caminho certo, o caminho a seguir, e ela vai repercutir isso, e vai fazer maravilhas, vai ser bênção, não maldição nas nossas vidas. Né? Porque quando você ensina o temor do Criador, a bênção do Criador vai estar sobre a sua criança, sobre a sua casa, sua família. E essa criança terá paz no futuro, terá uma vida de paz, de abundância, de integridade, de respeito, de valores, de princípios, que hoje nós estamos tão em decadência. Então, espero que essa palavra possa aquecer o seu coração no nome de Yahshua Mashiach. E eu oro hoje pelas nossas crianças, pelas crianças do Brasil e do mundo. Eu entrego-as na mão, eu interfero, né? Eu transfiro o poder e a autoridade no nome de Yahshua Mashiach a esta casa que me ouve agora. Eu transfiro a bênção do Altíssimo sobre essas famílias, sobre essas crianças, sobre esses adolescentes, neutralizando todo ataque espiritual contra a vida destas, e declarando que Yahweh é um e não existe outro, só a salvação através de Yahshua Mashiach, e que nessa tarde, nessa manhã, nesta noite, nesta madrugada, neste dia, nessa semana, que essas crianças sejam abraçadas por Yahshua Mashiach, que recebam o toque de Yahshua Mashiach sobre as suas vidas, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, que elas sejam revertidas de poder, autoridade, que essas crianças, esses adolescentes recebam revestimentos do Altíssimo Soberano através de Yahshua Mashiach, que essas famílias benditas do Altíssimo recebam revestimento e proteção, que sejam seladas pela presença do Altíssimo Soberano no dia de hoje, para a glória e exaltação do seu nome, assim declaro, assim seja. Aleluia, assim seja. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Que Yahweh te abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Deixa seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Abençoe vidas, me ajuda a divulgar, compartilhar o nome do Altíssimo Soberano, para que mais vidas sejam alcançadas, sejam libertas, sejam revertidas de poder e autoridade. Shalom, shalom. Nada faltando, nada quebrando, nada fora do lugar. Que na sua casa, na sua família não esteja nada faltando, nada quebrando e nada fora do lugar. Paz e graça, queridos. E Yahweh te abençoe. Assim seja. Eu recebo, nós recebemos. Aleluia.